Show de bola. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Quando aparecer, você me avisa, tá, Jefinho, por favor. Tá bom. Apareceu aqui. Foi, né? Show de bola. Deixa eu só mexer aqui, cara. Aí, foi. Vamos nós então. Bom, cara, dando seguimento aqui do conteúdo, né, do que a gente tem estudado, a gente falou então na última aula sobre os profetas, estamos entrando agora na introdução do Antigo Testamento, né? Essa aula de hoje, cara, de introdução ao Antigo Testamento, ela é bem pautada, vai ser bem focada, né, naquele período chamado de período intertestamentário, que foi ali entre o último profeta, né, até digamos assim, o livro de Mateus, assim, né? Não é a escritura do livro, mas até o momento da história que vem Jesus e tudo mais, né? Então, vamos lá. A aula então vai ter basicamente 3 tópicos. Vamos falar aqui de literatura apocalíptica, ou apocalipsismo, né? Os impérios que dominaram sobre Israel, logo depois do cativeiro na Babilônia, que foi a gente parou da última aula. Falamos sobre os profetas, né? Antes do cativeiro, durante o cativeiro, então a gente parou nessa parte aí. E a formação das seitas judaicas. Tudo isso aqui, na prática, é uma espécie de um pano de fundo, né, para o que a gente vai falar na aula sobre os evangelhos, né, que foram assim o momento onde Jesus vem e começa-se a falar sobre o reino de Deus ali, com Jesus, os discípulos e tudo mais. Então, antes de Cristo aqui, nesse pano de fundo aqui, é onde acontece aquele momento histórico que o pessoal chama de período do silêncio, etc e tal, né, porque não houveram profecias, o período é o chamado período intertestamentário. E dentro desse período aconteceram milhões de coisas, obviamente, mas vamos focar aqui nesses 3 pontos, né, que está bem relacionado com o que a gente está propondo aqui para as próximas aulas. Então vamos começar. Só retomando aqui, revisando rapidinho da última aula, a gente parou aqui falando dos profetas, então, a partir aqui do ano 400 até o ano 0, né, 400 a.C. até o ano 0, é onde chamaram aqui o período intertestamentário, 400 anos de silêncio por parte do Senhor. Não houve profecia, não houve nenhum tipo de ação ministerial, enfim. Foi um tempo onde houve aí meio que uma parada, digamos assim, naquilo que estava acontecendo na história de Israel. Muito embora a gente vai comentar alguns eventos que aconteceram nesse período. Vamos lá. Começando pelo apocalipsismo. Apocalipsismo ou literatura apocalíptica. Né? Esse tema aqui, apocalipsismo, ele tem muito a ver com a escatologia. Né? Por mais que a gente muitas vezes associe escatologia com apocalipse, não está errado, né? Mas o apocalipse, a escatologia na prática, ela é o estudo das coisas do fim. Né? Tudo que envolve o fim dos tempos, a escatologia ela abraça, ela estuda. Né? Então, claro, vão haver textos e conteúdos a serem estudados em Apocalipse, mas também terão textos que serão estudados que eles estão, por exemplo, em Daniel, o próprio livro de Mateus e outras passagens mais onde relatam ali indícios ou ensinos, revelações do Senhor a respeito do fim. Então, o apocalipsismo, aqui nesse caso, nesse primeiro momento que a gente vai estudar essa parte da história, ele é um gênero literário, né, que surgiu na Babilônia, que influenciou os autores judeus, né, a população, né, judaica que estava na Babilônia. De modo geral, foi a cultura de Israel foi influenciada. Então, tanto os que ficaram na Babilônia, quanto os que voltaram para ajudar, né? Depois dos primeiros grupos, né, que voltaram para reconstruir o templo e os muros, né, com Esdras e Neemias, houveram pessoas que ficaram na Babilônia, outras que voltaram para Jerusalém e vieram influenciadas por esse movimento, né, que era um movimento que surgiu, digamos assim, por influência da Babilônia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que é então apocalipsismo? Né, trazendo um trecho aqui do conteúdo do curso que eu tenho na matéria de escatologia, diz o seguinte: o movimento sócio-religioso do apocalipsismo foi um reflexo da reação ao momento histórico contextual de profunda crise, de falência de ideologias
de falta de utopias e de perda de esperança. Basicamente, o conteúdo apocalíptico funciona como um abandono das esperanças concretas e da transformação das realidades contextuais pelas vias humanas, apelando para uma perspectiva mística e incontrolável, quase impalpável. Sua composição literária é fortemente marcada pela linguagem simbólica que utiliza figuras míticas, seres, monstros e mistérios de difícil compreensão. Ou seja, primeiro momento, a primeira parte desse trecho fala o seguinte: profunda crise de falência ideológica, de falta de utopias e perda de esperança. Né? Continua, basicamente o conteúdo apocalíptico funciona como um abandono das esperanças concretas da transformação das realidades contextuais pelas vias humanas. Ponto. Por que isso? Basicamente é o seguinte, antigamente, quando foi, digamos assim, iniciado com Abraão a direção, o chamado do Senhor para ele, a partir dali começou a origem do povo de Israel e tudo mais. E tudo girava em torno, todo o enredo, né, como a gente falou anteriormente nas outras aulas, girava em torno de um povo, né, que ia surgir, no caso, com Abraão, que surgiria, e futuramente um povo que sairia do Egito, né, com Moisés liderando eles, para uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera e tudo mais. Né, e o povo se estabelecer nessa terra. Então todo o enredo da história de Israel basicamente norteava e focava e era em prol disso, deles serem uma grande nação, deles serem uma nação diferente por adorarem apenas a Javé, apenas a um Deus, seria uma nação monoteísta, uma nação que queria revelar a glória de Deus e que faria isso de forma estabelecida numa terra específica que o Senhor tinha dado a eles, e ali essa terra manava leite e mel, eles iriam ser prósperos, haveria paz, eles iriam ter um reino de justiça, obedecendo aos mandamentos da lei do Senhor. Então tudo girava em torno disso. A história de Israel, ela era pautada nisso. A história de todo o povo, de todos os tempos do povo de Israel, né, até o cativeiro, etc., era pautado nisso, de estabelecer naquela terra e ser uma grande nação, que glorificasse a Deus ali, com o reino de justiça, etc. e tal. Beleza. Só que, com o passar do tempo, especialmente no período dos reis de Israel, né, a gente pode ver que houveram vários altos e baixos, especialmente no final do período dos reis de Israel. A gente pode perceber que o reino do norte foi dominado pela Assíria e levou a população, né, do reino do norte como cativo e nunca mais retornaram. O reino do norte se extinguiu. O reino do sul, que é o reino da tribo de Judá e Benjamim, foram para a Babilônia também como cativos, etc., mas retornaram. Mas o que isso mostra ao longo da história? Que houve, durante 500 anos praticamente do período dos reis de Israel, nunca houve essa plenitude de paz e de prosperidade e de estabelecer na terra, obedecendo a lei do Senhor com o reino de justiça. Nunca aconteceu. Por conta dos pecados, por conta da desobediência, que o próprio homem semeou e colheu. Então ficou claro para os judeus que essa esperança por vias humanas ela era falível. Ela era uma esperança que não tinha como acontecer. Então eles, nesse movimento do apocalipsismo, eles transferiram, houve uma transferência, houve um olhar, né, para as coisas do alto e tornar a esperança, a expectativa deles pautada em algo místico, algo transcendente, né, que foi atribuir isso plenamente à divindade, e não mais à competência deles mesmos, por exemplo, de obedecer à lei e crer que isso era o suficiente para que todas as promessas, né, acontecessem. Mas, embora as promessas diziam que se obedecessem, que se seguissem os caminhos do Senhor, eles seriam próximos, aconteceria isso, isso e aquilo. Mas eles viram que, por mais que o outro conseguisse atender e seguir essa obediência, outro não fazia, ou o rei não fazia, então a nação era levada como cativa, era subjugada por outros povos, enfim. Então, com essa nova, digamos assim, influência literária do apocalipsismo, houve então uma transferência para o transcendente, né? Uma transferência para o transcendente, para o metafísico, o espiritual, como assim, como a confiança, como a esperança para que nesse espiritual, nesse transcendente, ele pudesse fazer algo aqui na Terra que é o imanente, né? Que é o físico e tudo mais.
Então o movimento literário inicialmente, né, de forma bem curta, explicando, fala sobre isso, mas há outras características, como a gente pode ver. Tem um exemplo que a gente vai ler aqui agora do profeta Daniel, né, que ele foi uma das pessoas que foi contemporânea nesse movimento, né, no apocalipsismo, que no texto dele que ele escreve, ele fala: Daniel disse: na minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente uns dos outros, subiram do mar. Primeiro parecia um leão, e tinha as asas de águia. E eu observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre os 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir viram um segundo animal que tinha aparência de urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, ele tinha 3 costelas. Ele foi dito: levante-se, coma o quanto a carne puder. Depois disso vi outro animal, que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda o 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores, e tinha 10 chifres. Aí aqui o exemplo da imagem até parece um dinossauro, né? Nesse 4º animal. Enfim, então esse aqui é um exemplo de um Ah, trecho ô de Daniel. Pedro, Opa, falei. só uma pergunta. O livro de Daniel, então, foi escrito próximo do Grande Silêncio? Sim, na verdade um pouco antes, né? Vamos ver aqui. Se a gente voltar aqui o slide, a gente vê que ele foi escrito durante o cativeiro. Ó. Então foi basicamente 125 anos antes, né? Então próximo, assim, entre aspas, né? Ah, sim. Saquei. Então foi aqui que Daniel escreveu o livro dele. Show. Então a literatura apocalíptica ela tem essa característica de trazer tipo assim, esses conceitos, né, de coisas místicas ou míticas, né, de mitos e coisas que não fazem muito sentido, talvez só quem escreveu que talvez teria o sentido o que está escrito aqui. Né? Não há muitas bases, não há muitas outras referências para poder tentar conseguir entender o significado dessas coisas. Então é muito subjetivo. Então essa é uma característica, né, do apocalipsismo. É o que a gente vê também em Apocalipse, né? Você vê que igual como quando João revela que ele exemplifica Jesus, né? De olhos como de fogo, cabelos brancos como a neve, da sua boca sai uma espada. O que que isso significa, né? Assim, é uma abstração muito grande. Então, essa literatura apocalíptica ela influenciou a literatura judaica, né, desde o momento do cativeiro, né? Isso veio da onde que surgiu tudo isso, né? Muito disso veio por conta da influência do zoroastrismo, que era uma religião extremamente parecida com o judaísmo barra cristianismo da Babilônia, uma região persa, vamos dizer assim, né? Naquela região que hoje compreende o Irã. Eles eram uma região monoteísta, como eu falei, tinham vários princípios, alguns princípios na verdade, né? Que se pareciam com o que o judaísmo ensinava, consequentemente o cristianismo, e era muito similar e influenciou muito a, o povo judeu. Né? Ele influenciou muito em que sentido? Né? Quando a gente lê o Novo Testamento, a partir dos evangelhos, começando nos evangelhos, a gente tem muitos elementos que foram introduzidos ali ao texto, digamos assim, né? Ao leitor, né, de hoje, contemporâneo, que lê a Bíblia, que eles muitas vezes, né, se remetem ao passado e está lá, claro, por A mais B que está ali escrito e é aquilo que está acontecendo naquele momento, se referenciando no passado. Agora, há outras coisas que não estão claramente referenciadas no Antigo Testamento. A gente pode ver, por exemplo, quando ele fala nos evangelhos, quando fala-se sobre vida após a morte. No Antigo Testamento não tem nada falando sobre isso. Não era um tópico que o judeu tinha como uma busca por santidade para que ele vivesse eternamente com o Senhor na eternidade no céu, no reino de Deus. Não havia reino de Deus no Antigo Testamento. Não havia esse ensino claro, direto, como Jesus fez no Novo Testamento. Não havia no Antigo Testamento.
né? Foram elementos que foram introduzidos de uma maneira nova, né? Foi algo inusitado. A gente vai ver um pouquinho deles mais para frente. E essa literatura apocalíptica, ela é um desses elementos que ela foi introduzida na cultura judaica. A gente vê ela no Novo Testamento, né, acontecendo no Novo Testamento, e ela tem essa origem no zoroastrismo, tá, que surgiu nessa época do Antigo Testamento ali no período do silêncio. E aqui eu coloquei alguns tópicos que são, né, algumas características do zoroastrismo, que existe até hoje, mas com algumas variações e tal, por conta do tempo, né, outras influências e algumas restrições políticas, eles não podem praticar 100% da sua fé, mas, por exemplo, eles não praticam o sepultamento dos mortos, eles não enterram os mortos, né, eles deixam um local exposto ao tempo para que as aves de rapina venham e comam. Então, né, enfim, por uma questão de saúde pública, né, não se pratica isso mais, né? Mas enfim, vamos lá. Era uma religião monoteísta, eles criam em um Deus, né, que é o Deus bom aqui, que é o Deus bom, criador de tudo e de todos, né, um Deus que é amor e tudo mais, que é Ahura Mazda, esse é o Deus bom. Ele tinha também, né, o seu inimigo, digamos assim, que era Aritmã. É interessante comentar que aqui são dois deuses de igual poder, de igual capacidade, de igual tamanho, vamos dizer assim, de igual grandeza, de igual, enfim, tudo igual. Porém, um é bom e o outro é mau, né? Há uma semelhança aí com o judaísmo, com o cristianismo, uma vez que a gente crê, né, em Deus e cremos no inimigo, Satanás e tudo mais. Entretanto, né, na nossa fé, Satanás não é igual a Deus. Ele é uma criação de Deus que se rebelou contra o Senhor. Então não tem o mesmo nível, não é o mesmo páreo de poder como aqui no caso do zoroastrismo. Eles não tinham imagens dos seus deuses, eles não faziam imagens. A única referência que eles faziam, né, que da divindade, a imagem, né, que lembrasse a divindade, era o fogo, a chama. Isso era um símbolo do zoroastrismo que representava o Deus bom. Eles também criam que haveria de vir um Messias nascido de virgem para eles, que ia liderar eles, enfim, na fé do povo, né, na libertação do povo deles. Eles também eles acreditavam em vida após a morte, no paraíso e no inferno. Então, na verdade, a gente vê que existem vários estudiosos que eles trazem esse ensino, essa afirmação de que essa vida após a morte, que hoje o cristianismo carrega, ela vem de origem zoroastra. É até chocante falar isso, até talvez aí muita gente pode achar isso uma heresia, um pecado, um crime, mas há muitos teólogos que estudam e veem que essa influência zoroastra foi que trouxe, digamos assim, uma releitura da lei e do Antigo Testamento, trazendo elementos que ensinam no cristianismo, né, essa questão da vida após a morte. Nesse momento aqui, é onde começa-se, né, digamos assim, nesse momento da história, ainda não há cristianismo. Mas aqui começam a surgir alguns elementos, pouco antes do ministério de Jesus, que é como se fosse uma primeira rachadura, digamos assim, né? Que lá na frente vai concluir na separação entre o cristianismo e o judaísmo. Né? Durante muito tempo o cristianismo foi tido como uma seita judaica, mas é outra fé, outra religião. E aqui é Ô, alguma... Pedro, Diga. mas só abrindo um parênteses, mas os judeus, mesmo na época do Antigo Testamento, eles tinham uma noção de ressurreição no fim dos tempos, ou não? Cara, eu creio que não. Tá, eu vou falar assim, eu creio com base naquilo que eu estudei aqui para preparar a aula com a matéria de escatologia. Porque na escatologia você consegue separar Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando você fala de morte, é morte ponto final. Não há esperança de uma ressurreição, de vida após a morte. Né? Não há essa questão de salvação. Tanto é que a escatologia do Antigo Testamento, ela toda ensina, o ensino dela, né, gira em torno de você ter um... É isso que a gente falou, é tipo, se você ter uma terra, o povo de Israel se estabelecer naquela terra e eles ali viverem uma vida justa, uma vida de um reino de justiça, com prosperidade e paz, obedecendo à lei do Senhor, tornando essa lei conhecida. Então, todo o Hum. objetivo de Israel era esse ponto.
A morte era o que eles chamam de Sheol, né? O termo que é usado na Bíblia para representar o lugar dos mortos. Mas e a controvérsia entre os fariseus e saduceus? É E não exatamente só aquele. isso também, mas tem. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas os judeus eles faziam alusão a. Ah, inclusive tem uma discussão de Jesus com um saduceu, em que o saduceu pergunta com quem uma mulher lá seria casada, depois que ela tivesse vários maridos em sequência. Exatamente. Então, isso aí, até você está fazendo spoiler aí, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui na aula. Mas é interessante você perguntar por quê. Justamente por isso, porque essas seitas judaicas, elas nascem nesse período intertestamentário, né? Antigamente, você não tinha no templo os, digamos assim, os saduceus, né? Essa seita, ela nasce ali do século II, né? De acordo com a referência que eu peguei. Não vou lembrar aqui qual que é, mas eu citei lá embaixo no último slide. Mas diz que os saduceus, eles nascem, essa seita nasce a partir do século II, assim como os fariseus, século II antes de Cristo, ambos, né? Século II antes de Cristo. Então, é o período intertestamentário e a lei, né, digamos assim, os profetas foram escritos antes desse período, né? Digamos assim, aconteceram, né, antes desse período. Então, a gente vê que essas questões de vida após a morte, elas são trazidas à tona a Jesus, mas elas não são levadas em consideração no Antigo Testamento. Você não vê os profetas falando detalhadamente sobre isso. Tanto é que esse texto que você falou aí dos saduceus perguntando, é porque existia aquela confusão, né, que os saduceus não criam na vida após a morte, enquanto que os fariseus e os essênios, perdão, eles acreditavam. E por que uns acreditavam e outros não? Porque por conta dessa influência zoroastra. Foi como é que eu vou dizer, essa cultura que eles conviveram, babilônica, que introduziu vários elementos à cultura judaica. Há ainda outros assuntos polêmicos, digamos assim, né? Que a gente não vai tratar aqui, mas que existem teólogos que estudam, arqueólogos, historiadores, enfim, que alguns afirmam que os textos do Antigo Testamento, especialmente, inclusive da Torá, eles foram editados, foram reescritos durante o exílio e pós o exílio. Então houve uma primeira versão e houve depois uma revisão durante o exílio e depois do exílio, também motivada por alguns elementos dessa influência zoroastra. Por exemplo, a serpente. A serpente nós vemos que lá no Jardim do Éden, no relato da criação, ela que enganou Eva, ela que enganou Adão para que eles pecassem, etc. e tal. E aí surge ali um elemento, né, de, poxa, então a serpente é o Satanás, é o diabo, que lá no Apocalipse fala sobre isso. Mas no Jardim do Éden não tem essa comparação direta, né, de tornar a serpente do Jardim do Éden como o próprio Satanás. Por mais que há uma profecia de que haverá que nascerá o filho da virgem, ele pisará a cabeça da serpente, não sei o que, não, que é outra que figura o pecado, né, são coisas diferentes, os elementos são diferentes. Então toda essa tendência apocalíptica, digamos assim, há quem diga que ela foi feita durante o exílio. Então você tem um texto pré-exílio e um texto bíblico pós-exílio, né, que foi sobre essa influência. Então, especificamente a vida após a Entendi. morte, ela surge a partir desse momento, aqui do período intertestamentário. Aí é só um dito aqui famoso aqui do zoroastrismo, né, que é bem semelhante ao que Jesus ensina, que a lei ensina, na verdade, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz, no zoroastrismo tem o seguinte, ó. Assim o zoroastrismo determinou um nível de moralidade elevado através da sua regra de ouro. Só é bom aquele que não faz ao outro o que não for bom para si mesmo. Ou seja, trate seu próximo, ama seu próximo como a ti mesmo, com outras palavras, né? Bem semelhante aí. Vamos lá, judaísmo e cristianismo. Quer dizer, judaísmo barra cristianismo, fazendo um paralelo com o que o zoroastrismo ele ensina, né? Então aqui está falando a esperança não em algo imanente, ou seja, o plano físico, material, político, mas transcendente, o plano espiritual. Isso aqui é um texto de Jeremias que ele trata sobre essa transição. É quase que um marco, né, na história judaica.
de não mais apoiar a esperança de que haverá uma terra, um espaço que o povo de Israel vai estabelecer, haverá paz fisicamente, mas colocar esperança em algo eterno, algo transcendente. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais nada, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ou seja, aqui o Senhor está mostrando que o reino dele não mais será determinado por uma habitação terrena num espaço geográfico específico, acontecendo da maneira que até então era determinada para que o povo de Israel se estabelecesse. A partir daqui, Deus começa a falar ao seu povo dizendo que ele será Senhor dos corações das pessoas. É por isso que hoje, por exemplo, a gente não fala que a igreja é o templo que a gente vai, a igreja somos nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós hoje já vivemos o cumprimento dessa palavra, que será escrevida no coração. Ele será Senhor das pessoas, do coração. Então, a gente traz uma esperança não porque nós vamos ver uma terra plena, perfeita, sem pecado aqui, um espaço geográfico nesse momento da humanidade, mas é uma terra futura, é algo transcendente que acontecerá para que então a novos céus e nova terra, é uma transferência da expectativa para algo transcendente. Então isso aí faz parte da literatura apocalíptica e fazendo um paralelo com o que o zoroastrismo tinha com o que nós temos hoje no cristianismo, que veio dessa influência. E vida após a morte. É aí que é o texto que você comentou, Jefim. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer, sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como anjos do céu. Então aqui você vê que os saduceus, eles trazem esse questionamento, E você tinha, se não me engano, os essênios. Eles criam na vida após a morte. Eles, os fariseus, acho que eles criam, ambos seitas acho que criam na vida após a morte, não tenho certeza agora. Mas os saduceus não, porque eles criam na lei e ponto final. Enquanto os fariseus criam na lei mais na tradição oral, os saduceus eram na lei e só a Torá e acabou. Enfim, então eles trazem esse questionamento. E aqui Jesus, no caso, ele afirma um ensino. Jesus é o autor da fé, então o que ele falou está falado. Mas a gente vê que Jesus, por mais que no Antigo Testamento não houvesse clareza a respeito de vida após a morte, ele vem em um contexto que ele dialoga com essa questão. E não só essa, mas várias outras, que a gente vai falar na próxima aula, especialmente com relação ao helenismo, que o Império Grego trouxe, o Império Romano manteve a cultura da época, que ele tinha que dialogar para poder ensinar o que ele tinha para ensinar a respeito do reino dos céus. Então Jesus vem e traz esse ensino para a gente a respeito da vida após a morte. E também o julgamento das almas. O zoroastrismo prega isso e o cristianismo também prega. Lá em Mateus 12, 36 e 37 a gente vê: Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. O zoroastrismo também fala sobre isso e o cristianismo também traz isso. Esse julgamento final é o ensino de Jesus. No Antigo Testamento você não vê essa pregação de céu e de inferno. O que você vê é Sheol, algumas palavras. Tanto é que quando você tem aquela visão do profeta Ezequiel, que ele ressuscita os mortos, é um episódio de uma visão, não é um episódio do que aconteceu claramente ali no mundo real.
Então, devido a essa questão de julgamento e tudo mais, é um ensino que Jesus traz no Novo Testamento, né, que na verdade é bem provável que os judeus da época já tinham isso em mente, essa questão de julgamento final, mas por causa da influência do zoroastrismo. Estou pensando bem repetitivo nisso aí, mas é algo que é novo, talvez muita gente não sabe, mas é um assunto que não se esgota aqui. Né, para poder entender um pouco mais sobre isso, eu leio sobre o zoroastrismo e também sobre o que teólogos falam a respeito disso, para tirar conclusões mais concretas. Aqui é uma pincelada no que aconteceu na história do cristianismo. Então, a gente está fazendo um overview, né, de alguns assuntos até chegar no Novo Testamento. E é isso aí, isso foi o que aconteceu no período intertestamentário. Do ponto de vista de histórico assim, de impérios, né, houve o Império Persa, que ele durou ali até 332, quando Alexandre o Grande, que foi imperador da Grécia e Macedônia, né, derrotou o imperador, né, Dário III, e tomou o Império Persa. Não somente o Império Persa, mas toda essa região aqui da Ásia, né, aqui, mais ao oeste da Ásia, né, esse pedaço aqui. Isso foi o Império Grego aqui em cima de Laranja. Pegou aqui a região da Judéia, a região da Palestina e também aqui da Mesopotâmia, Babilônia, etc. e tal. Então houve esse domínio dos gregos, né, que também foi sobre os judeus. Vale falar que, na realidade, desde que eles foram para a Babilônia, nunca mais os judeus, né, até o fim do Império Romano, digamos assim, eles foram livres de algum tipo de domínio. Sempre houveram outros povos que reinaram sobre eles. Então, nesse período aqui de 332 a 323 foram os gregos. Depois foi o Império Seleucida, de 323 a 64 a.C. Né? Seleucida foi um dos generais de Alexandre o Grande, né, que quando ele morreu, foi bem curto o império dele. Ele morreu, foram dividido o reino em alguns generais, né, que ele tinha. E esse cara, Seleucida, foi o que pegou a maior parte do território, inclusive o território que estava dominando sobre o povo de Israel. Né? Então, depois do Império Romano, depois do Império Grego, foi o Seleucida, que foi esse quase 300 anos. E durante esse período aqui houve um episódio isolado. Aconteceu o seguinte, esse imperador chamado Antíoco IV ele começou a fazer uma série de reformas, né, que proibia as pessoas de praticar as religiões delas, né, naquele tempo ali do ano 164 a.C. aproximadamente. E começou essa revolta, por quê? Porque desde do período do imperador Alexandre o Grande, até então, até 164 a.C., era uma cultura helenista que estava sendo trazida, tanto Alexandre quanto os demais imperadores que assumiram o que sobrou, né, do Império Grego, né, da divisão do Império Grego, eles eram extremamente helenistas, eles traziam a cultura grega para as cidades que eles dominavam. Então, vinha a arte, vinha a filosofia, enfim, a música, a maneira de pensar, a estrutura, a arquitetura, etc. e tal. E esse cara, eles respeitavam, né, as culturas locais, especialmente a religião de cada lugar, mas especialmente esse cara, Antíoco IV, ele começou a querer mudar o esquema e proibir outros povos de praticarem a sua religião, a sua fé e tudo mais. Então ele começou a proibir, né, essas práticas, e então aconteceu a revolta dos Macabeus. É um fato aí importante na história do povo de Israel, do povo de Judá especialmente, né, que eles se revoltaram, se rebelaram contra esse imperador e foram meio que independentes, né, até o ano 63 a.C., que foi quando eles foram subjugados por Roma, já pelo general Pompeu. Né? Então, passando para o próximo slide aqui. Então, o Império Romano ele existiu do ano 27 ao ano 476 depois de Cristo, né? Muito embora a Judéia tenha sido conquistada em 63 a.C. Pelo general Pompeu, Roma ainda não era império, era uma república. Depois se tornou império. Então, mas desde antes de ser império já era a dominação do povo de Roma, digamos assim, né? Então esses foram os impérios que passaram pelo povo de Israel ali, dominando aquela região. E nesse período a gente tem, se a gente voltar aqui um pouco,
Antes do Império Grego dominar sobre Israel, a gente tem lá a reconstrução do templo. Então nós temos a primeira reconstrução do templo, foi com recurso, né, inclusive do Império Persa, que houve a reconstrução e os muros de Jerusalém. Houve recurso do Império Persa, o pessoal conseguiu levar de volta para o templo os utensílios que tinham sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Eles então reconstroem o templo, trazem utensílios, coletam, né, ofertas de vários judeus e outras pessoas que ofertaram voluntariamente ouro e prata, enfim, utensílios preciosos para a reconstrução. E essa reconstrução permaneceu até o período de Jesus, e a gente sabe que no ano 70 depois de Cristo, durante aqui o Império Romano ainda, houve a destruição do templo, a segunda destruição do templo de Israel. Vamos continuar aqui. Então aqui agora, para a gente poder finalizar aqui essa aula já, né, a gente tem aqui então um último tópico sobre as seitas judaicas, né. Essas seitas judaicas, elas, como a gente falou, elas nasceram nesse período intertestamentário. Você pode ver que antigamente, quando construiu o templo, você não tinha saduceus, você não tinha fariseus, você não tinha essênio. Você tinha os sacerdotes e os levitas, que eram responsáveis, pela tribo de Levi, que era responsável pela manutenção do templo, e tudo mais. Desde a época do tabernáculo, depois você teve o tabernáculo de Davi, você tinha adoradores, então você tinha ali uma tribo que era responsável por essa adoração, por esse ofício. Já no tempo aqui que a gente está falando aqui, intertestamentário, depois durante o período de Jesus, surgiram algumas seitas. Muitas delas apoiaram inclusive a revolta de Macabeus, como foi o caso dos fariseus, e elas surgiram para poder estabelecer uma espécie de ordem ou um grupo de estudo, de ensino da lei para o povo que estava em Judá, como estava sendo subjugado sobre outros povos e com influência da cultura grega e romana. Então eles tinham que, de uma forma, estabelecer e fortificar a sua identidade, com o povo de Israel. Então, houveram alguns grupos. Um deles foi os saduceus, que foi um grupo que ficou responsável pelo templo. Era um grupo de elite, que tinha uma presença política muito forte, e também religiosa, por conta de eles serem responsáveis pelo templo. Eles clamavam, diziam que eram descendentes diretos de Zadok, sacerdote do Antigo Testamento, e eles então administravam o templo, os rituais, as ofertas, enfim, tudo que acontecia no templo era o grupo dos saduceus que estava presente. Outra seita famosa que nasceu nessa época, e que todas elas foram contemporâneas de Jesus, foram os fariseus. Foram eles que criaram as sinagogas, especialmente com o intuito de disseminar o ensino a respeito da lei para as comunidades. Então havia aquela prática do povo ir ao templo, sacrificar uma vez ao ano, quase que uma procissão, de todo ano fazer esse movimento de se deslocar, de peregrinar para Jerusalém, para que lá então oferecesse sacrifícios, fizesse os rituais ali, religiosos e tal. Então os fariseus começaram a abrir sinagogas e não eliminar o papel do templo. Jamais isso foi feito pelos fariseus, mas para meio que fazer uma mini extensão do templo para continuar o ensino da lei, etc. e tal. Inclusive, como no ano 70, como a gente falou, foi quando o templo foi destruído pelo Império Romano. Esse grupo saduceus deixou de existir, perdeu a influência, e quem de fato foi mais proeminente com a nação de Israel em termos do ensino da Torá, da lei, foram os fariseus, por terem uma forma de ensino, uma estrutura de ensino mais disseminada. As sinagogas eram espalhadas, podiam se criar e você ali prestar culto a Deus e a Javé e ensinar sobre a lei. Muitos eram escribas, eles foram também alguns membros do Sinédrio, que era um tribunal religioso e político do povo judeu. Alguns conseguiram chegar lá dos fariseus, fazem parte desse grupo. E também tinha os essênios, que era quase que eles tinham um estilo de vida quase que de um monastério, de um monge, digamos assim, ou de os monastérios mesmo, que os integrantes se isolam em locais mais distantes, ali eles praticam a fé deles, em busca por santidade, etc. Uma vida extremamente humilde, simples, vivendo no deserto. Inclusive os pergaminhos do Mar Morto, ou os pergaminhos de Qumran,
Eles foram encontrados em uma região que acredita que era fazia parte, digamos assim, de uma biblioteca ou de um local como é que fala? De um convento, digamos assim, que era dos saduceus, dos essênios, e então eles guardavam os pergaminhos em algum lugar e tudo mais. Então acredito que tinham alguma relação com os essênios, os pergaminhos do Mar Morto. Eles existiam no século II ao século I depois de Cristo, foi um período de 300 anos aproximadamente. Eles eram extremamente adeptos ao ascetismo, que era aquela pureza sexual do corpo assim, bem ferrenha, bem levada a sério. E eles tinham um movimento, né, de separação focado na purificação. Eles não ficavam no meio da cidade, das pessoas, né, justamente para focar na sua purificação, na sua santificação, para terem uma vida, né, que agradasse a Javé e tudo mais. Isso aí. Bom, então por hoje é só. Né, espero ter concluído E João aí. Batista era essênio? Cara, muito provável. Eu não sei te dizer com certeza, mas muito provável. Hum, Pela, pelo ministério dele ser um deserto, ó, claramente é um fator, né? Pelas roupas dele, pela forma dele humilde de viver e tudo mais, é bem provável que ele tenha sido essênio. sim. Mas você não lembra também de algum versículo que fala isso claramente, não, né? Cara, não, de cabeça não. Entendi. Não, é realmente João Batista, assim, uma referência. Eu acho que, não sei, se ele fosse, por exemplo, um essênio bem assim declarado, acho que a gente saberia de cara, porque seria uma classificação importante, né? Mas pode ser que tenha sido, de repente a gente pode procurar algum escrito, eu vou anotar isso pra ver depois, aí a gente conversa, mas de cabeça não sei não. Beleza. Mas é uma boa pergunta. Show de bola, então é isso aí. Vou depois postar isso aqui lá no YouTube, a aula foi gravada, graças a Deus. E também mandar uma tela lá no grupo. É nóis.